Mas o fato é, Luiz Cláudio, e talvez eu pudesse engatar por aí e a gente fazer o rodízio ao contrário agora, né? Se fizermos um search aí nesses OTTs que estão disponíveis na maioria das TVs conectadas aí em conteúdo 4K, todos os últimos lançamentos são 4K e assim quase acho que essa quantidade, essa percentual sobe de 80%. E áudio imersivo, então, seja o padrão que for, né, ele está presente nessas ofertas de OTT que estão nas TVs que a gente compra. Da mesma forma que estão estarão no DTV Play, né, estão nas TVs que a gente compra e vêm embarcadas ali junto com o fornecedor. Né. E se a gente não conseguisse, e essa pergunta me marcou muito, você é testemunha disso no fórum, nas conversas do conselho do fórum, e se não fizermos, né? A gente consegue competir com isso? Seja por uma questão técnica ou por uma questão regulatória, como ficaria o futuro da TV se ela não conseguir caminhar para o modelo híbrido e competir com esses níveis de qualidade e essa capacidade de endereçar conteúdo personalizado que os meios digitais oferecem? Como ficaríamos, na tua opinião, Luiz Cláudio, sem evolução? Eu vou fazer um paralelo aqui, depois eu vou responder, mas eu vou fazer um paralelo, mudando um pouco aqui para te provocar um pouco. Como você acha que ficaria a mobilidade no mundo sem o carro que está chegando com força total aí agora? É por aí, entendeu? A gente não pode parar de evoluir, a gente não pode parar. Vamos falar um pouquinho do que a gente perde se a gente não tiver a TV 3.0. Vamos lá, na área de radiodifusão, a gente perde a interatividade, a gente perde essa penetração mais capilarizada para alcançar mais qualidade. Porque hoje a televisão aberta ela alcança quantidade. Mas essa evolução 3.0 vai me permitir alcançar qualidade de telespectador. Desejos individualizados, segmentados. Hoje eu atinjo uma nação inteira, em faixas e pedaços dessa com conteúdos e atendendo expectativas diferenciadas ao mesmo tempo. Então a radiodifusão perderia com isso. Mas não é não. A indústria da transmissão perde. Se eu não movimentar esse mercado, eu paraliso esse mercado existir. Então eu diminuo a capacidade de produção da indústria nacional. Os aparelhos vão se vender por novas tecnologias. A televisão hoje, pelo que eu andei pesquisando, a durabilidade hoje de uma tela de TV é de 7 anos. Mas se eu não fomentar o desejo, o aspiracional das pessoas, uma televisão com mais recursos, com mais... Se eu não criar esse desejo nas pessoas, essas pessoas não vão movimentar da fabricação de receptores. Então, é importante, bem, software. A televisão 3.0 tem que ser alimentada por software. Então, a indústria do software perde. A academia, né, as universidades técnicas que se debruçam, que, aliás, estão sendo também um fator fundamental na evolução da TV para toda a academia, todos os cientistas que estão hoje nas universidades, nas universidades federais de Minas, se não me engano, o Mackenzie, que é um dos polos de laboratório dos testes do 3.0, essa academia, esse número, sem número de cientistas pesquisando, usando, inclusive, desses recursos que o governo alocou CNPq para a evolução tecnológica. Luiz Cláudio, talvez tenha um problema de conexão contigo aí. Dizer assim, olha, oi. Voltou? Eu acho que congelou. Voltou. Aqui. Congelou, a gente perdeu um pouquinho de conectividade aí, mas acho que você pode, por favor, concluir. Depois a gente volta para esse tema no teu caso. Então, é dizer o seguinte, a cadeia produtiva imensa que deixaria de evoluir junto. Então, se nós não resolvemos estacionar e dizer assim, não, a 2.5 já está... A gente perde, a gente está deixando um futuro passar e a gente ficar à margem desse futuro. Eu acho que é por aí. A minha visão é... Muito obrigado, Luiz Cláudio, e eu peço a compreensão de todos, né? Houve alguma falha aí de conectividade,
e a gente talvez tenha perdido, mas depois o Luiz Cláudio volta e pode colocar novamente algum ponto que não ficou claro, aí os colegas da SET vão me informar se isso aconteceu, tá? Mas, secretário Max, como o Ministério enxerga, eu vou dar exemplo, uma telefonia que não evolua, uma radiodifusão que não evolua, faz sentido, é cabível isso hoje em dia? Oi, Fini. Nós somos da opinião aqui que a radiodifusão ela não se limita só à distribuição final ao usuário de televisão ou do rádio, né? Como o presidente Luiz Cláudio mencionou, ela é uma cadeia, né? Então, a cadeia de produção ela é muito importante, tem o seu valor, tem todo o seu dinamismo, tem a importância para gerar audiência, né? O vínculo daquilo que é produzido com a cultura nacional, isso tudo tem valor, isso tudo gera valor para a radiodifusão, né? Toda a estrutura que existe para a produção de notícias debaixo do sistema de radiodifusão, isso tudo tem valor, né? E aí quando chega no processo de distribuição ao usuário final, se nós perdemos a oportunidade de atualizar esse sistema de distribuição final para chegar com um conteúdo ao usuário final, conteúdo enriquecido, com interatividade, com qualidade melhor, com som melhor, etc. e tal, vai acontecer exatamente o que você falou, o risco de que a audiência e a atenção migre para outras mídias, para outros meios. Não de que a cadeia, aquele início de cadeia da radiodifusão deixará de ter importância. Não, mas essa etapa da cadeia que cuida da distribuição pode perder relevância. Então, por isso que é importante a gente construir esse processo e, na minha opinião, a gente está fazendo isso de uma maneira muito qualificada, porque a gente está fazendo essa discussão há 2 anos de concluir o processo de adaptação do analógico para o digital em nosso país. Nós temos o analógico para o digital, concluir ele agora em dezembro de 2023, e a gente já está fazendo a discussão agora de qual a melhor tecnologia para a nova fase. Então, esse tipo de planejamento é fundamental para a radiodifusão, porque a radiodifusão ela tem a cobertura nacional, uma estrutura que está pronta nacionalmente, que chega em todos os rincões do país, a toda a população de todas as classes, de maneira gratuita. Precisa ser muito bem planejado esse processo para que alcance o resultado. Mas certamente, se a gente não cuidar desse processo, e que bom que a gente já começou esse processo agora, e a gente está tendo a oportunidade de fazer isso no tempo e na hora adequada, a gente vai conseguir alcançar os resultados que a televisão 3.0 vai trazer. Melhor qualidade de som, melhor qualidade de imagem, interatividade e mais do que tudo, eu acho que é importante o radiodifusor entender que esse é um processo que traz inúmeras oportunidades de negócio à radiodifusão. É um modelo em que a gente deixa, lógico, a publicidade continuará a ser importante. E, aliás, esse ano eu vi uma notícia de que a publicidade na radiodifusão continua sendo relevante, tão relevante que durante a Olimpíada teve uma matéria publicada nos Estados Unidos dizendo que nunca se pagou tanto e tão bem pela publicidade em radiodifusão como foi feito esse ano na Olimpíada. Por quê? Porque o momento e a universalidade alcançada pela televisão, pela radiodifusão, traz uma coisa que a internet não consegue. Né? A internet consegue alcançar pessoas ao longo do tempo. A radiodifusão consegue de maneira imediata, de maneira precisa, né? No momento que você lança a sua campanha. Então, isso tem valor. Né? Então, para que isso continue tendo valor, né, é importante que a gente faça esse planejamento em direção à televisão 3.0 para continuar dando valor a essa última cadeia, que é gratuita, que chega a todos os rincões do nosso país e é universal.
Meio lembrado. E eu ia colocar justamente esse ponto da gratuidade, né? E também lembrar um outro ponto, secretário, que é importante de ser lembrado, né? Que está existindo também apoio do governo, né, na digitalização dos municípios menores aí, para que eles recebam a TV digital, também é um trabalho que está em paralelo com esse cronograma e andando também de uma forma bem interessante. Olha, Muito se você me obrigado, Max. permitir aqui Claro. sair aqui do cerimonial e falar disso, né? E aí contei com o apoio de todos os parceiros aqui, da Bratel, da Best, do Márcio, do Lara e também do Luiz Cláudio, né? Enquanto Record, né? E Fórum também, né? Esse é um programa magnífico. A gente está digitalizando e levando televisão de qualidade digital para os menores municípios do país com esse programa. Eu tive a oportunidade de estar lá na inauguração do projeto piloto lá em Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, e você vê a alegria das pessoas em receber televisão, diversidade de canais. Chegaram com o programa, chegou um número de canais além do que eles estavam acostumados a ter na cidade. E você via no olho das pessoas a felicidade de estar recebendo aquele sinal digital e aquela diversidade de canais que a televisão digital permite. Então, é realmente um programa muito importante isso. E, de novo, tudo dentro de um planejamento muito bem construído com o setor, conosco aqui do setor público, né, visando alcançar de maneira equilibrada, correta, o prazo de dezembro de 2023 para desligar o analógico. Né? E, novamente, o Brasil ser um case. Porque fomos um case como desligamos primeira vez as grandes cidades. Sucesso inequívoco, né? Exemplo para o mundo. E vamos ser um case agora quando desligar o resto do país. Perfeito. E lembrando que além de. E aí, Max, eu encaro isso como um trabalho até social, né? Porque aquela população ficaria sem entretenimento e sem informação aí depois de 23 se nada acontecesse, né? E esse projeto está preservando isso, é algo que a gente tem que sempre celebrar, né? E outra virada de chave também relevante para nós, aí estou falando pelas redes, né, porque participo das redes, é que a gente está partindo para um modelo de site compartilhado nesses lugares. Né? E isso é interessante em nível de espectro, interessante a nível de canalização. A gente sabe que a localização única é algo relevante para a questão de espectro. Né? Então, assim, eu acho que esse projeto, além de ter um apelo social, ele tem ali uma virada tecnológica importante que nós estamos fazendo aí pelas redes também. A SET tem apoiado e tem grupos de estudo para isso daí. Mas, senhor Flávio, qual a opinião do senhor a respeito disso tudo? Né? Como a gente fica sem TV 3.0? Como a Berta enxerga isso? Sobreviveríamos? Ô Fini, eu antes de responder isso, quero uma coisa que você disse aí sobre os sites compartilhados, uma inovação. Eu queria dizer o seguinte: Brasília foi o piloto de compartilhamento quando nós compartilhamos a primeira torre em Brasília com uma mesma antena com então 6 emissoras classe especial de Brasília. Foi um caminho longuíssimo aquilo. Vocês não fazem ideia, a torre digital em Brasília, nem todas as emissoras estavam convencidas de estarem compartilhando uma mesma antena, compartilhando uma mesma torre, compartilhando serviços. E hoje isso mostrou que foi Isso trouxe economia para as emissoras, isso trouxe uma série de coisas que tornaram o nosso negócio mais leve, menos caro. Isso foi muito importante. Então, você disse uma coisa aí que é fundamental, esse compartilhamento, principalmente das cidades em municípios menores, isso é muito importante para todos nós. Importantíssimo para a população, ainda mais importante para a população do que para as próprias emissoras. E quero dizer também o seguinte, respondendo a sua pergunta, que a TV aberta, eu acho que sem
essa nova tecnologia, sem a TV 3.0, nós estaríamos caminhando por uma desatualização tão grande que poderia levar à extinção da TV aberta no Brasil. Logicamente que eu estou sendo aqui um pouco terrorista, porque acho que a TV aberta ainda tem um caminho enorme ainda a trilhar, e maior ainda com a TV 3.0. Mas levando em consideração uma coisa também muito importante, o número de telespectadores que a TV 3.0 trará de volta para a TV aberta, principalmente os jovens, que hoje, o que é a TV? Eu tenho dito muito que a TV 3.0 nada mais é do que um telefone celular grande, onde você traz a juventude, os jovens novamente, para uma tecnologia que eles conhecem, entendem, dominam e que trará uma qualidade tão grande de som, de imagem, que fará com que o nosso mercado, mais uma vez, tenha condições de trabalhar comercialmente de forma muito tranquila e confortável. E lembrando também o seguinte, a televisão sempre foi muito importante nesse processo de mudanças de tecnologias, de modernidade, de atualização. Começamos com a TV preto e branco, depois a TV colorida, aí eu me lembro bem, você imagina, eu estou ficando muito velho, mas eu me lembro bem, na Copa de 70, eu estava com 8 anos, e na Copa de 70 nós nos reunimos todos na casa de um tio meu em Belo Horizonte para poder assistir a Copa de 70 ainda colorida experimentalmente. E foi um sucesso, você imagina. Então, se nós não focarmos nessa modernidade, nessa mudança de tecnologia, nós vamos estar fadados, com certeza, a morrermos na beira da praia, não tenha dúvida disso. Certamente, certamente. Um impacto muito grande para o nosso negócio, um impacto grande para o nosso negócio, um impacto muito grande, principalmente para essa coisa maravilhosa que é a TV aberta gratuita no Brasil. Isso é fundamental. Isso. Não podemos lembrar que todos os acessos de internet são de alguma maneira pagos, né? Não existe acesso de internet gratuito, no sentido mais puro da palavra, né? Mas senhor Márcio, emendando nessa questão que já está praticamente esgotada lá da como ficaríamos sem evolução da TV, e já voltando a nossa conversa por um tema interessante, né? Que é integração com a internet, né? Faz sentido a TV não evoluir ou parar? E segundo ponto a ser explorado, Márcio, se concordar, faz sentido a TV se integrar com a internet? Aonde eu tiver disponibilidade de internet, eu passo a ter conteúdo entregue pelo ar e pela banda larga, e onde eu não tiver essa conectividade, eu entrego só pelo ar. Como você vê essa evolução da TV e como você vê essa feature que eu considero super relevante, porque ela está ficando presente em todos os países. Se você vê o ATC 3.0, se você vê as soluções que estão sendo aplicadas na Coreia, até o próprio Japão está estudando sistemas híbridos. Além da questão da evolução da TV, como vê a integração da TV com a internet, seu Márcio? Bom, eu espero ter mais ou menos 1 hora para responder isso, né? Mas vamos lá. Vou tentar usar um poder de síntese aqui. Mas, olha, Fini, eu até fiz algumas anotações aqui, e de tudo que eu ouvi, é difícil você falar depois, né? De tantas boas observações. Mas eu começo a responder fazendo uma provocação para o Max, que é um querido amigo e muito competente, já disse isso, secretário nosso, do nosso setor. Importante que a radiodifusão, ela tem demonstrado, ao longo da sua história, e principalmente agora com o Digitaliza Brasil, que foi citado pelo Max, ela tem demonstrado que ela sabe fazer muito bem uso do seu espectro.
E olha que o nosso espectro está limitado, viu, Fini? A gente precisa de mais, viu, secretário? A gente precisa de mais espectro, porque nós já demonstramos por A mais B que nós somos extremamente capazes de fazer um bom uso dele. Mais que isso, de todas essas reflexões, o Luiz Cláudio foi muito feliz em falar do videocassete. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei meu videocassete, mas nunca deixei de ir ao cinema. E continuo aí. Eu fiquei pensando nessa evolução toda que a gente vem vivendo. E a gente começa a observar o seguinte: a TV por assinatura no Brasil, ela começou porque as pessoas queriam ter uma qualidade de sinal melhor do que elas recebiam do nosso sinal de radiodifusão analógico antigo. Foi aí que a TV por assinatura se impulsionou no Brasil. Hoje, obviamente, a gente sabe, pelo DTH, pela fibra, pelo cabo, ela chega às casas levando uma quantidade enorme de conteúdo, de canais. Mas a gente também observa pelos números, mesmo no SEAC, mesmo no Serviço de TV por Assinatura, que a TV aberta, que as emissoras de radiodifusão, funcionam como se fossem lojas âncoras de shopping center. Né? Elas atraem credibilidade, elas atraem interesse, elas atraem exatamente esse poder econômico que é tão necessário para toda essa cadeia que vai nascendo. Essa terceira etapa, vamos assim dizer, da TV 3.0, com a internet, que você disse muito bem, Fini, a internet eu tenho que pagar. É como comprar um carro e não ter dinheiro para o combustível. Né? Eu preciso ter combustível, eu preciso ter banda larga para poder fazer essa máquina girar. Muito bem. O que eu penso disso? Inevitável? Inevitável. Nós nunca fugimos da raia e sempre buscamos isso. Como eu disse quando eu iniciei falando, nós da Radiodifusão esperávamos há muito tempo um canal de retorno, para que a gente pudesse sentir, conhecer quem nos vê, quem nos assiste, quem é que gosta do nosso conteúdo. É homem, mulher, é alto, é baixo, é rico, é pobre, tem condições, não tem, mora onde, né? Quais são os gostos. Enfim, nós precisamos disso. O Flávio foi muito feliz no começo, na primeira parte da fala dele, quando ele falou da necessidade de diminuirmos, de acabarmos com essa assimetria. Né? O Congresso Nacional, o Brasil, nós, eu acho que eu aproveito essa oportunidade, Fini, para até fazer uma provocação. Nós precisamos conversar mais, estarmos mais unidos, principalmente no próximo ano, com a chegada do 5G, com a chegada em breve da TV 3.0, que a gente possa estar firme e bem alinhado em defesa dessa nossa radiodifusão, que já não será tanto radiodifusão, ela será a divulgação, a propagação do nosso conteúdo por outros meios, que já se propaga pelo SEAC, né, pelo cabo, pelo satélite, e vai se propagar pela internet. Agora, a gente precisa lembrar que nós, com o nosso conteúdo, né, eu gosto sempre de fazer uma analogia do sanduíche, né? A parte mais gostosa de um sanduíche é o recheio. E quem produz esse conteúdo, quem faz esse recheio somos nós. Empregamos brasileiros, divulgamos a cultura brasileira, levamos notícia de altíssima qualidade, notícia checada, verdadeira. Né? Hoje fala-se muito em mentira, em fake news, etc. A pessoa, quando tem uma dúvida, ela procura ligar o rádio ou a televisão para conferir se aquilo é verdade ou não. Ou seja, nós temos uma credibilidade enorme. Né? O brasileiro deprecia muito a jabuticaba. Acho que a televisão brasileira, a radiodifusão brasileira é mais uma jabuticaba. E que delícia, que coisa boa. Tomara que a gente tenha milhares de jabuticabas para fazer inveja para o mundo. Mas a gente precisa ter competência. E a gente precisa também valorizar o que é nosso. Nós somos lojas âncora, ótimo, maravilha. Mas vamos fazer com que isso se converta em resultados financeiros para nós. Porque a gente vive da publicidade. E a publicidade tem que ser nossa. Absolutamente nossa. Esse crédito tem que ser nosso. E mais que isso, filho, que é um outro desafio também, que a gente precisa discutir muito, são os dados. A coleta de dados. A interatividade vai promover a coleta de dados. Nós temos uma lei geral de proteção de dados
que é muito importante, muito séria, muito bem feita, muito bem construída. Óbvio que em breve precisará de alguns ajustes, mas isso é natural de toda evolução. Mas é importantíssimo que nós tenhamos um alinhamento para que a televisão, a radiodifusão, que neste final de semana a televisão completou 71 anos, e no ano que vem o rádio completa 100 anos de Brasil, a gente tenha finalmente o nosso canal de retorno com regras essas que não venham nos prejudicar, ao contrário, elas venham nos valorizar. E quem for de fora, que dê a reciprocidade para nós. Porque a comunicação social brasileira, ela está na Constituição brasileira. Se ela não fosse importante, lá não estaria. E eu vejo até mais a questão de soberania nacional. Portanto, a gente tem que olhar mais para o nosso produto com orgulho de ver o que nós estamos discutindo neste momento. Hoje nós estamos falando aqui de TV 3.0, de evolução tecnológica, onde nós, quando não construímos uma tecnologia, nós aprimoramos de tal modo que os outros vêm aqui para ver. É o caso da TV digital brasileira, que é um modelo japonês que foi muito bem adaptado e evoluído por nós, pela competência dos engenheiros que compõem a SET e que estão aí nas emissoras de rádio e televisão do Brasil. Então, eu aproveito essa oportunidade, que é extremamente importante, no local adequado, no fórum adequado, com os participantes mais ilustres e mais gabaritados para receber essa provocação, para que a gente possa não deixar para depois, agora, entrarmos nesse movimento, fazermos esse movimento para que a gente possa evoluir, continuar a evoluir, mas com respeito e sendo respeitado por tudo aquilo que nós construímos até hoje. Perfeito, concordo plenamente, Márcio. E adorei o paralelo do sanduíche, tá? E evoluindo no teu paralelo, né? A nossa outorga nos obriga a servir certos conteúdos e nos responsabiliza pelo recheio do sanduíche, né? Coisa que não acontece com todas as lanchonetes assim disponíveis, né? Mas Flávio, como tu vê a integração com a internet? É uma evolução? Filho, não tem a menor dúvida. Existe uma complementariedade e integração que eu acho que é o que todos nós estamos querendo e almejando para que a gente tenha integração entre conteúdos broadcast, broadband. Acho que isso é muito importante e passa necessariamente também por serviços de conectividade de banda larga de alta performance. Então, não tem a menor dúvida que essa integração é fundamental. A TV 3.0 e com todas essas novas tecnologias aí que surgiram, se não houver essa integração, acho que também não tem muito sentido a gente vir com essa TV 3.0. Com certeza, isso é muito importante para o nosso mercado, para o nosso setor, não tenha dúvida alguma. Perfeito, perfeito. Max, como o Ministério vê essa transição de tecnologia? Porque a tecnologia é uma coisa complicada, né? Eu sempre brinco, né, que no passado o que limitava certas coisas era a tecnologia, né? Aí depois a tecnologia foi evoluindo, e hoje praticamente pode-se tudo, né? A questão é, será que deve-se fazer tudo, né? Tem limites legais, limites éticos no tudo, né? Como o Ministério vê essa junção de tecnologias, banda larga e espectro e sinal pelo ar? A gente tem uma legislação que cuidaria adequadamente disso? É algo que eu nunca pesquisei melhor, Max. O que você podia dizer para a gente? Vamos dividir a questão aí, né, Fini? Do ponto de vista de negócio, de tecnologia, eu acho que a gente já abordou bastante sobre ser um celeiro de oportunidades para a radiodifusão. Você trazer a internet
né, traz um conjunto enorme de oportunidades para o setor de radiodifusão. Então, por exemplo, eu sou uma pequena geradora em qualquer cidade do país, né, eu não faço parte de uma rede, né, no momento que eu tiver o meu conteúdo na internet, o meu alcance é global. Isso é interessante para mim, né, enquanto para o meu negócio, né, isso traz oportunidades para mim, né. Então, fazer essa integração, acho que chovendo molhado a gente dizer da quantidade de oportunidades que há a partir dessa integração com a internet, né? E também, da mesma forma, como já falamos, né? O efeito de atraso ou mesmo de prejuízo ao negócio que teremos se não formos nessa direção. É dizer, não, eu vou ficar como sempre fui, né? Aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, morri assim e tal, né? Enfim, vou ficar obsoleto, né? Corro o risco de ficar obsoleto. E a propósito, né? O presidente Lara mencionou isso. Eu fui muito cuidadoso com a minha fala, né? Mas eu tinha uma parte da minha fala que falava algo tão grave como ele falou, o risco realmente de desaparecer, né? Mas eu não acho que seja assim, né? Eu acho que, como eu falei, assim, a radiodifusão, por ser aberta, por ter a cobertura nacional, pela facilidade de uso, eu ligo minha televisão, sintonizo um canal, tenho lá conteúdo, né? Isso sempre vai ser relevante. Eu tenho lá pessoas brasileiros que geram conteúdo, eu tenho profissionais de jornalismo que geram conteúdo que é verificado, que tem enfim, credibilidade, né? Isso tudo tem valor para qualquer tecnologia, né? Mas o risco que se corre é que se não fizer, a gente mais e mais vai se tornar obsoleto frente a outras mídias, porque esse mesmo conteúdo, no momento que está digital, pode se trafegar por qualquer meio, né? Pode ir para o streaming, pode ir para a internet, para um portal, enfim, pode circular de qualquer meio, pode ir para a televisão, para assinatura, enfim, pode ir para o satélite, tem vários meios que podem entregar esse conteúdo. Então, se a gente não evoluir, a última etapa, a distribuição pode ter esse efeito. E no aspecto legal, o que a gente tem procurado aqui, Fini, a gente tem procurado fazer a desburocratização da radiodifusão. O setor, ele é um setor que, enfim, é conhecido por ter uma burocracia estabelecida ao longo de anos aí de existência da radiodifusão, né? É burocracia importante porque mexe com a formação de opinião, por assim dizer, né, das pessoas, né, por levar entretenimento, por levar questões culturais, né, mas quando a gente olha para outros meios, os outros meios não sofrem dessa mesma peso regulamentar, desse mesmo peso burocrático. Então, o que a gente tem procurado fazer é sempre atuar forte, isso é uma determinação dentro do governo. Esse governo ele é forte em procurar flexibilizar, diminuir a burocracia, né? Mas para o setor de radiodifusão isso é fundamental. E a gente participa de algumas discussões em que se fala, não, tem que regular a internet, tem que colocar o que passa comigo tem que passar para a internet, né? Eu defendo que a gente não vá por esse caminho. Eu defendo realmente de aliviar o setor de radiodifusão da burocracia para se aproximar do modelo mais livre da internet do que o oposto, tentar pegar a internet, que é um meio de inovação per si, e tentar engessar ele. Eu acho que esse não é o caminho adequado. Perfeito. E Max, olha só, na conversa, quanto ponto positivo que a gente encontra do Ministério. Então, me veio à cabeça essa questão do mosaico, né? Que é um passo, assim, enorme na direção da transparência, na direção da simplificação dos processos. E assim, a gente está evoluindo muito nisso, é notório, né? E não tem outro jeito, porque na velocidade que a tecnologia anda, a gente só consegue caminhar dessa forma. Então, assim, registrar também os avanços no sentido de sistemas, né? Agora também para cadastro nos sistemas de Digitaliza Brasil, foi tudo eletrônico. Então, assim, o Ministério tem evoluído muito e nos ajudado muito nessa questão